Bom, galera, a aula hoje ela vai ser um pouquinho diferente e a gente vai fazer uma pequena revisão sobre redes e, bom, nada melhor do que um jogo online, né, para a gente ver isso funcionando na prática. Então, bom, o que eu quero revisar com vocês hoje? O que acontece toda vez que você está jogando LoL e, bom, você usa uma habilidade tipo o que da Lux, né? O que acontece toda vez que você faz isso com o campeão ou que você usa essa habilidade? Eu vou mostrar para vocês hoje, né? Beleza? Então, só para mostrar, então toda vez que eu apertar Q, alguma coisa vai acontecer no nosso computador, né? Quando a gente está jogando, e a gente tem que entender o que é isso e por que essa informação aqui, 68 ns, alguma coisa ns, né? Por que ela é importante e por que a gente tem que saber o que significa isso, principalmente para o desempenho do jogo, né? Então, só para a gente iniciar, o que acontece toda vez que eu aperto Q na minha máquina e a Lux lança a skill dela e a habilidade dela aqui? Então a gente vai ver isso hoje, né? Como a gente estava vendo, o que acontece sempre que a gente utiliza ou envia algum comando, ou enfim, em qualquer jogo online ou em qualquer dispositivo, em qualquer serviço que a gente vai utilizar que utiliza algum recurso que está em outro computador. Bom, simulando uma rede simples, como acontece em partidas do League of Legends, o que acontece? A gente tem 5 pessoas de cada lado, elas podem estar conectadas em redes diferentes, né, como a gente tem aqui, e aí cada um desses computadores, elas são ligadas em roteadores diferentes. Então, como vocês podem ver, é uma rede bastante complexa, né, muitas vezes espalhada pelo mundo todo. Então, o que o computador ou a rede inteira tem que ter de regras, de informações para poder gerenciar e para que tudo isso funcione no menor tempo possível, né? Então, é o seguinte, se a gente abrir a nossa apresentação aqui, vamos... Bom, galera, então, o que a gente tem aqui? Primeiramente, a gente tem dois modelos de referência para estudo, que é o modelo OSI e o modelo TCP. Né? A diferença básica entre eles é que a gente tem 7 camadas de organização e no outro a gente tem 5. Alguns autores trazem 4 camadas, mas o padrão é 5 mesmo. Então, o que acontece nessas camadas? Né? Por que existe isso? Como a gente pôde ver, a nossa rede ela é complexa, certo? Então a gente precisa de várias regras separadas e organizadas para que a gente consiga entender como isso funciona e até para facilitar a forma de utilização para quem é administrador de redes, como a gente vai ser futuramente. Então, galera, o que acontece? Cada uma dessas camadas tem uma função específica, certo? Inicialmente tinha esse modelo OSI, né, como o modelo principal de referência. Por que criou-se o modelo OSI? Porque antigamente, antes da adoção desses modelos de referência, a gente não tinha um padrão. Né? Cada empresa fazia da forma que queria. E aí, a ISO, que é uma instituição de padronização, ela criou esse modelo de referência para a gente poder utilizar. E aí ela organizou as camadas, onde cada uma delas tem uma função e uma missão específica. Posteriormente, o modelo TCP/IP, né, quando o modelo OSI começou a ser utilizado de fato, o modelo TCP/IP ele já estava mais difundido entre os desenvolvedores e empresas que criavam dispositivos de redes. Por isso que a gente utiliza o modelo TCP/IP até hoje, certo? Então, o que acontece toda vez que a gente está lá no nosso dispositivo, no nosso computador, e a gente quer enviar uma mensagem para outro dispositivo, certo? Então, é bem simples, a gente, na verdade não é tão simples assim, mas a gente vai tentar entender isso de uma maneira um pouco mais simples, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse computador, ele gera alguns dados
E esses dados é que vão ser trafegados pela rede, né? Da onde vêm esses dados? Geralmente da aplicação que a gente está utilizando. No caso do LoL, são os cliques, são os comandos de teclado, mouse, chat de texto e de voz também, né? Então esses dados partem dessas aplicações. Voltando aqui ao modelo de referência, né, tanto o TCP/IP quanto o OSI, esses dados partem da camada de aplicação, certo? E é essa camada que é responsável por padronizar esses dados gerados com codificação, com acento, não vai ter acento, idioma, enfim, certo? Uma série de questões em relação aos dados que vão ser gerados para trafegar na rede. Depois disso, né, e aí, esses dados eles vão ser encapsulados por uma outra camada, que é a camada de transporte, certo? Que ela vai ser responsável por controlar de qual aplicação vem esses dados, certo? Uma das informações que existem na camada de transporte é a porta de origem e de destino, que nada mais é do que um número, certo? Que vai de 0 a 65.536. Bom, depois disso a gente tem o endereço IP, certo? Que é uma informação da camada de rede, como a gente já viu e já utilizou o endereço IP, que é utilizado para a gente poder endereçar os pacotes, fazer a divisão de redes, fazer uma série de questões e para poder endereçar também os computadores que a gente tem em uma rede, certo? E essa camada de rede é responsável por fazer esse endereçamento e fazer uma coisa chamada roteamento de pacotes, que basicamente é definir uma rota entre o pacote que sai desse computador até o nosso servidor e depois voltar também, certo? Bom, depois disso, esse dado ele vai receber informações da camada de enlace. Bom, o que é a responsabilidade da camada de enlace dentro do nosso modelo TCP/IP? É basicamente, pessoal, adicionar informações do endereço MAC do dispositivo. Bom, para habituar vocês, o que é o endereço MAC, que a gente já discutiu em sala também? É basicamente o endereço físico da placa de rede do dispositivo que vai enviar aquela mensagem. Então, no caso do meu computador que eu estou utilizando aqui, o endereço MAC é o endereço físico da placa de rede sem fio, que está conectada no Wi-Fi. No caso de um celular, vai ser o endereço MAC, e aí depende da interface que ele está utilizando. Como assim interface? Da placa de rede. Se ele está utilizando o Bluetooth tem o endereço MAC dele. Se ele está utilizando a rede 3G ou 4G, a rede móvel celular, ela também tem o endereço MAC. Se ele está utilizando a placa de rede sem fio, ela também tem o endereço MAC, que é o endereço físico gravado na placa de rede. Então, a camada de enlace, pessoal, ela vai basicamente adicionar aos dados da aplicação, né, junto com informações das outras camadas, o endereço MAC da origem e o endereço MAC de destino. Bom, continuando. Depois disso tudo, esses dados com as informações de todas as outras camadas, né, que é chamado de cabeçalho, essa parte que tem só informações das camadas do modelo TCP/IP, ela é transformado em dados, em sinais elétricos ou luminosos ou eletromagnéticos para serem enviados pela rede até o host 2, certo? Ou para ser enviado até o roteador, que vai enviar até o próximo roteador e por aí vai até chegar ao host 2, certo? Então, cada uma dessas camadas tem essa finalidade, certo? E aí, ele vai ser transformado basicamente em um monte de bits de zeros e uns, que vai ser enviado pela rede até o próximo dispositivo, ok? Então a gente vai ver um pouco de uma outra representação disso, que é isso daqui. Bom, camada 7, a gente viu que são os dados da aplicação
certo? É muito importante a gente ter isso em mente, que são os dados da aplicação, beleza? Esses dados são a coisa mais importante do pacote, né? São a carga útil do pacote. É basicamente, se a gente fosse fazer uma analogia com uma carta, é a mensagem que está dentro da carta, certo? Depois disso, vocês podem ver que ela é encapsulada, ou seja, ela vai ser abraçada de certa forma pelas informações da camada de transporte, onde eu tenho porta de origem e porta de destino, certo? São basicamente dois números. Inclusive, se vocês quiserem observar no computador de vocês, se vocês utilizarem o comando, aqui não vai dar certo, né? Tinha que usar o CMD em modo administrador. Se vocês utilizarem o comando netstat -nb, igual tá aqui, eu consigo ver, pessoal, todas as portas que estão abertas no meu computador. Ou melhor, todas as conexões que eu tenho abertas com o meu computador. E aí eu tenho aqui a porta de origem e a porta de destino e aqui o nome da minha aplicação. Ok? Então, como eu falei para vocês anteriormente, a porta ela é utilizada para identificar qual aplicação está enviando aquele tipo de mensagem. Então, olha só, eu tenho aqui com o mesmo endereço de destino, esse 104, 125, 103.82.443, 2.443, que é a minha porta de destino, eu tenho winstore.app.exe. Ok, e essa é a porta de origem da mensagem, certo? Aqui eu tenho uma outra instância dessa mesma aplicação, né? É como se eu tivesse o programa aberto duas vezes. E aí como que o meu computador vai saber dizer de quem é aquela mensagem? Através da porta de origem daquela mensagem, certo? Então se você tiver, por exemplo, aqui no teu computador com o Facebook aberto e com o Skype aberto, certo? Ou com o LOL ou qualquer outra aplicação web, qualquer outra aplicação que funciona através da rede, como que o computador de vocês identifica, olha, de quem é essa mensagem? É do Facebook? É do Facebook que está aberto no Chrome, ou no Opera, ou em algum outro navegador, ou é do Skype, certo? Então ele vai conseguir identificar isso através da porta de origem da porta de destino, que é uma informação da camada de transporte, certo? Pessoal, os dois principais protocolos responsáveis da camada de transporte são o TCP, que é um protocolo que dá nome, né, ao modelo todo, e o UDP, que eu não tenho nenhum aberto aqui, mas ele também é um protocolo bastante importante, ok? Bom, depois disso, esse conjunto dos dados mais as informações da camada de transporte, elas são encapsuladas pelas informações da camada de rede. Elas são realmente encapsuladas, é como se fosse uma boneca russa que vai colocando uma dentro da outra. Bom, galera, então aqui eu tenho na camada de rede o endereço IP, ok? Nesse caso, o de origem e o IP de destino, certo? Então, é basicamente assim que funcionam essas camadas, ok? É bem simples, certo? O que a gente tem que entender isso aqui é uma parte fundamental para a gente poder estudar redes, mas fundamental mesmo, então a gente tem que entender isso aqui muito bem. Bom, depois disso, pessoal, o pacote ele é encapsulado pela camada de enlace. E olha só, aqui eu tenho o MAC de origem e o MAC de destino desse pacote, certo? Importante relembrar o seguinte: esse endereço de origem é um endereço da placa de rede de onde está saindo a mensagem. No caso do meu computador, é a minha placa de rede sem fio, certo? E o endereço de destino, pessoal, é diferente do endereço de destino do IP, certo? Porque esse destino aqui tem que ser, no meu caso,
o meu roteador, que é onde eu estou conectado usando a rede sem fio, certo? Então, se eu tenho aqui uma rede com vários dispositivos, certo? E eles estão conectados diretamente, o que vai acontecer? Quando essa mensagem ela sair daqui, né, desse dispositivo, o endereço de origem, o MAC de origem é esse dispositivo. E o MAC de destino é esse daqui. Quando chegar nesse roteador ou switch ou um equipamento sem fio, o que vai acontecer? Quando ele for sair desse dispositivo, o endereço de origem vai ser essa próxima máquina e o endereço de origem vai ser essa máquina e o de destino vai ser sempre a próxima, certo? Então, uma definição inclusive que vocês encontram bastante é: sempre vai ser o endereço de destino do próximo salto, né? O que é esse salto? É a máquina que ele vai sair e vai saltar para o próximo dispositivo, ou no caso, para o próximo roteador, certo? Se eu abrir o Packet Tracer, eu tenho aqui vários roteadores e para a mensagem sair desse computador para chegar até o meu servidor, eu preciso passar por vários roteadores, certo? E cada um desses roteadores eu chamo de saltos, certo? Ele vai saltar do computador para esse roteador, depois desse roteador para esse, depois desse para esse, por aí vai. E aí sempre vai ser utilizado na camada de enlace o endereço MAC do próximo salto, apenas, certo? Bom, aqui eu tenho um compilado de cada informação de cada camada, certo? Depois eu vou pegar isso aqui tudo, pessoal, esse conjunto completo, todo encapsulado, e vou enviar através da camada física ao meu próximo, para minha rede, certo? E é assim que funciona. Galera, é assim que o encapsulamento e o modelo TCP/IP funciona, certo? Cada camada com essa função, onde a aplicação eu tenho os dados, o transporte ele é responsável basicamente por fornecer um caminho entre a origem e o destino, e uma das informações que eu tenho são as portas de serviço, ok? A camada de rede ela é responsável por endereçar os meus pacotes e dispositivos através do endereço IP, e além disso fazer o roteamento e fazer com que a mensagem chegue no menor caminho possível, ok? Na camada de enlace eu tenho o endereço MAC como principal representante, como principal informação dessa camada, que ela vai sempre garantir que a minha mensagem chegue até o próximo computador, certo? Se eu tenho um caminho percorrendo 10 roteadores, a camada de enlace é quem vai fazer com que ele saia do primeiro roteador e chegue até o segundo, do segundo até o terceiro, e por aí vai. E todo esse caminho entre o meu computador e o servidor, no caso da Riot, tem que ser feito no menor tempo possível, ok? E aí é onde a gente tem a informação do ping, que vocês observaram no LOL aberto, que é basicamente um símbolo de uma conexão sem fio, né, com o valor em milissegundos. E aí, quanto menor, mais rápido vai ser a resposta do comando que eu der até o campeão que eu estou jogando, ok? Então, quanto menor, mais mais rápido vai ser a resposta no jogo, né? Então, por isso que a gente tem que ter aquele valor muito baixo. E o nome disso é chamado de latência, que muita gente tem o costume de chamar de ping, ok? Então, mas o foco é a gente entender essas camadas aqui, certo, pessoal? Bom, é bem simples, certo? As camadas do modelo TCP/IP, mas a gente tem que entender o que cada uma dessas camadas faz e quais são as informações, como que funciona o processo de encapsulamento, ok? Bom, a gente vai ver uma animação também sobre isso, que eu tenho para mostrar para vocês, que vai mostrar um pouco também sobre como isso funciona. Bom, a gente tem uma animação aqui bem simples sobre como o modelo OSI funciona.
eu tenho aqui todas as minhas camadas, eu tenho 2 roteadores aqui no meio e eu tenho um endereço de um computador de destino, ok? Bom, vocês podem ver que elas são similares nos 2 cenários, né? Tanto na origem quanto no destino. Eu preciso dessa padronização para que a informação ela consiga sair da minha origem e chegar até o destino, certo? Bom, uma coisa interessante, pessoal, é que é o seguinte, aqui eu tenho um tipo de rede, aqui eu tenho outro tipo de rede diferente, certo? E o roteador consegue converter isso sem nenhum problema. Bom, então o que acontece? Eu estou mandando um e-mail aqui do meu computador de origem, certo? E eu tenho aqui os dados da minha aplicação de e-mail, com endereço de e-mail de origem, e-mail de destino, o corpo da mensagem, assuntos, anexos e por aí vai. Quando isso vai para a camada de apresentação, isso no modelo OSI, vocês podem ver que ele foi adicionado aqui as informações da camada de apresentação, certo? Como formato, encriptação, compressão e por aí vai. Então elas são sempre adicionadas ao final do pacote, certo? Quando eu venho para a camada de sessão, olha só, ela é adicionada aqui também as informações de sessão, certo? Então, esse é o processo de encapsulamento, pessoal. Para a camada de transporte, eu tenho aqui agora as informações da camada de transporte, entre elas a minha porta de serviço, ok? Que é isso que é uma informação extremamente importante para a gente saber de qual aplicação é aquele dado. Bom, quando eu venho para a camada de rede, eu tenho o meu endereço IP, certo? Eu tenho meu endereço IP aqui, e é ele quem vai dizer para qual máquina essa mensagem vai e para onde ela tem que voltar. E aqui eu tenho o meu endereço de destino e aqui o endereço de destino. Bom, aqui, pessoal, é onde é importante conhecer o endereço MAC. Isso aqui é a camada de enlace, certo? Também a chamada de link de dados por alguns autores, ok? E aí isso é adicionado ao conjunto de informações que eu tenho aqui no meu cabeçalho. Vocês podem ver que ela é adicionada na mensagem no processo de encapsulamento. Bom, galera, então ele desceu aqui, né, o nosso pacote com as informações do e-mail. Desceu da camada de rede, onde tem um endereço de rede, um endereço IP de origem e IP de destino. E desceu até a camada de enlace, onde essa camada é responsável por fazer com que essa mensagem chegue até esse roteador, certo? Como eu disse anteriormente, a camada de enlace ela garante que a mensagem vai chegar apenas no próximo salto, certo? No próximo dispositivo que vai ser por onde vai passar essa mensagem, ok? Uma informação importante, como essa camada de enlace tem informações apenas do próximo salto, ela sempre é atualizada a cada dispositivo que vai passar pela rede. Então vocês podem perceber que quando ele chegar nesse roteador aqui, ele vai perder essa camada e ela vai ser atualizada depois. Bom, chega na camada física, essa mensagem ela vai ser transformada em um monte de bits, em zeros e uns, que vão ser enviados pela rede até o roteador de fato, ok? Enviou pelo cabo de rede e chegou até o nosso roteador. Então vocês vão perceber que ele vai perder a informação aqui de enlace, olha só. Perdeu, ok? Quando ele voltar e vai sair pela outra porta do meu roteador, o que vai acontecer? Ela vai atualizar essa informação dessa camada de enlace aqui, ok? O roteador vai ler o endereço de IP desse pacote. Depois ele volta para cá, para outra porta, é como se ele fosse sair de fato pelo outro lado do roteador, onde ele foi atualizado aqui as informações de enlace, certo? Antes estava laranja e agora está cinza aqui, então isso vai representar a atualização das informações da camada de enlace, que tem agora origem e destino desse roteador, apenas do próximo roteador.
e aí vai até a camada física até o próximo. Olha só o que aconteceu. Chegou aqui, esse pacote ele foi descartado, certo? O que acontece? A camada de transporte ela vai identificar que isso foi perdido, né? E aí essa camada ela avisa para o computador, ou melhor, ela vai retransmitir o pacote, ok? Para garantir que esse pacote realmente chegue onde tem que chegar. Mandou até aqui, ele vai subir até a camada de rede agora, ok? Desceu até a camada de enlace, foi para a camada física e olha só, aconteceu que entre esses dois nós, por exemplo, teve algum problema e aí, como um link que não funcionou, a rede caiu, teve um tráfego acima da capacidade, então essa mensagem foi perdida aqui no meio da transmissão. Então ela vai ser reenviada pela camada de enlace. E aí esse cara vai enviar a camada de novo, o pacote novamente, ok? Vai subir e aí, depois disso agora finalmente chegou até a origem, ao destino dele. Vai subir até a camada de enlace, ele leu os pacotes que estão aqui, subiu até a camada de rede e a camada de rede leu os pacotes de rede com endereço IP de destino, certo? Para saber se isso é realmente desse computador. Chegou até a camada de transporte com um endereço de porta de destino, como aqui a porta 25, esse computador sabe que esse pacote é do serviço de e-mail, que utiliza por padrão a porta 25. Então, se ele tivesse aqui um outro tipo de porta 80, por exemplo, ele saberia que isso é do servidor web. E por aí vai. Bom, lê as informações da camada de sessão, apresentação, e agora sim, de fato, isso chegou até o destino, que é a aplicação de e-mail que está aqui no servidor. Bom, isso, pessoal, ele é um modelo teórico, ok? Essa pilha de protocolos, ela serve basicamente como referência, mas na prática, no computador, como a gente pode ver, é assim que funciona, certo? E o modelo TCP/IP, ele tem uma analogia com o modelo OSI. Aqui a gente tem o modelo OSI e aqui a gente tem o modelo TCP/IP. No TCP/IP, a gente juntou as 3 primeiras camadas do modelo OSI e tem a camada de aplicação, que engloba essas 3 aqui. Camada de transporte e camada de rede são as mesmas, e alguns autores trazem a camada de enlace e a camada física como se fosse uma só. Ok? Mas isso depende muito do autor, a gente pode considerar que são 2 camadas diferentes. Bom, é basicamente isso, né? Eu vou mandar essa animação para vocês, mas o meu foco era mostrar como funciona esse processo de encapsulamento e quais são as informações que eu tenho em cada camada. Bom, pessoal, eu tive que parar a gravação um pouco aqui porque os cachorros da rua estavam tentando se matar pelo jeito e pela gritaria que estavam fazendo, mas só para a gente finalizar. Então, toda vez que você está jogando LOL ou algum jogo online ou qualquer coisa online, cada vez que você tenta fazer um combo, usar mobilidade, qualquer coisa que você digita no seu teclado o comando para executar aquilo vai sair do teu computador, no caso do LOL, que é a nossa aplicação, vai descer por todas essas camadas, fazer aquele processo complexo que a gente acabou de ver, certo? Vai até esses roteadores, certo? Igual no exemplo que a gente viu no Packet Tracer, passa por vários roteadores até chegar no destino, que é, no caso do LoL, o servidor da aplicação, né? O servidor do jogo. E aí, isso demora e aí isso posteriormente volta para você como uma resposta da aplicação em si funcionando, né? Isso serve para a mensagem que você envia no WhatsApp, para, enfim, qualquer coisa que você faça usando a rede, ela funciona desse jeito. Então, toda vez que você está lá tentando freneticamente encaixar um combo, é isso que está acontecendo com o teu computador e
Por isso que é importante que a latência, que é aquela informação que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, esteja baixa. Porque quanto mais baixo, mais próximo mais imediato vai ser a resposta do personagem no jogo, porque é o tempo que vai demorar para o comando sair do teu computador, navegar por toda a internet, milhares e milhares de quilômetros e chegar até o servidor e voltar até a tua máquina, certo? Por isso que é importante a gente, principalmente quem trabalha com redes, conhecer esse tipo de infraestrutura, porque isso aqui é base para você resolver vários problemas e para você implementar muito tipo de soluções também. Então, e para quem não é da área de informática e é um jogador do LoL ou alguma outra aplicação online, é importante entender isso para vocês verem a complexa infraestrutura que tem funcionando no mundo para que você consiga subir de elo no LoL. E é isso, galera. Valeu, muito obrigado e até a próxima.